escalar o Neymar como profissional. Ô Kleber, o que você achou das primeiras palavras do novo treinador corintiano? Tá sem som o Kleber pra gente, hein? Vamos ajeitar, vamos ajeitar o som do Kleber. Não, sou eu. Desculpe a nossa falha. Eu acho o Wagner Mancini um cara muito gentil, muito educado, de bom rendimento como profissional. Acho que é um técnico já de bons trabalhos. Talvez tenha sofrido com essa falta de continuidade. Ele não teve, assim, nos principais times que ele dirigiu, um período muito grande para que ele mostrasse a competência dele. Tinha abandonado, teoricamente, a profissão de técnico para ser diretor no São Paulo, e aí, por uma circunstância, voltou a dirigir o time até a chegada do Cuca, e aí, quando saiu do São Paulo, voltou a ser técnico. A escolha dele para dirigir o Corinthians, eu acho que vai muito assim do que estava acontecendo no mercado, de quais as ofertas que o Corinthians tinha, de quais as possibilidades do Corinthians, a necessidade de trazer alguém, eu acho que era muito clara, e pegou um treinador que tem rodagem, tem experiência. Uma das perguntas, o Wagner não é, o Wagner não foi. Claro que o Wagner é. O Wagner, em 2004, foi campeão da Copa do Brasil dirigindo o Paulista de Jundiaí. De 2004 para cá são 16 anos de uma rodagem grande. Nessa primeira entrevista, Rizek, assim, eu fiquei pensando se eu estivesse lá, quando ele... nesse tipo de entrevista, assim, eu penso muito na resposta que o cara dá para que você faça a sua pergunta. Quando a gente tem uma pergunta mais preparada, às vezes a gente escapa alguma coisa, sem comentar a pergunta, naturalmente. Por exemplo, ele falou alguma coisa sobre nós temos que ser Corinthians, jogar com a cara do Corinthians, com o estilo do Corinthians, alguma coisa nessa linha. Eu queria saber qual é, na visão dele, este estilo do Corinthians. Será que é o estilo Corinthians de 2008 até a saída do Tite ou até a saída do Carille? Temos muitos ajustes a fazer. Quais são esses ajustes, basicamente, né? Ajustes de ambiente, técnico. Agora, você vai querer o quê de um profissional que viu, ouviu, sabe, conhece, mas chegou há 24 horas. Ele ainda tem dificuldade para saber qual é o caminho da sala dele, onde é a sala dele. Então, isso é meio natural. Tende a melhorar o time do Corinthians. Melhorar, mas assim, é um cara experiente, onde ele vai, ele consegue fazer um bom trabalho. Tende a melhorar. Agora, acho que dessa primeira entrevista você tira mais assim o jeito dele, a simpatia dele, o conhecimento dele que ele tem de futebol, da história, mas nada que me faça dizer assim, o time do Wagner Mancini será assim. E talvez fosse impossível mesmo você descobrir. A não ser que você perguntasse para ele o que o Corinthians tem de pior. Quando você enfrentou o Corinthians, o que o Corinthians te deu mais chances de ganhar o jogo? Onde você ficou com medo de perder o jogo? E eu não sei se ele responderia, se ele abriria, mas é um desafio interessante, bom para ele, e assim fica aquela natural interrogação de quando chega um técnico novo para um time grande que está no momento que é o momento mais desconfortável. Ele falou muito, como disse o Kleber, não tem muito o que fazer nesse primeiro momento, já tem jogo amanhã contra o Atlético Paranaense fora de casa, aí o time volta, quinta-feira é regeneração. Vai treinar sexta. Podia escalação, pelo menos. Qual é a escalação, Mancini, para amanhã? Podia. Será que ele ia dar? Podia, escalação, esquema. Aí vai fazer um treino sexta-feira, 2 talvez. Sábado não pode treinar muito forte, domingo já encara o Flamengo. Então, diante desse cenário, o que ele falou foi mudar o espírito, ver ambiente, falar muito sobre aspectos psicológicos, foi o que ele falou, que é o que dá para fazer no primeiro momento. E aí a frase a que o Kleber se referia, fui anotando algumas, é a seguinte: a cara do Corinthians são vitórias suadas, em cima de um comportamento que agrade ao torcedor, a cultura do clube é essa, o que eu puder fazer ao encontro do que a diretoria e o torcedor quiserem, eu farei. Não quero apenas futebol vistoso, quero ganhar. Enfim, o Corinthians me parece estar dando um passo atrás em relação a uma atitude que tomou no começo do ano, que era, vamos mudar a maneira desse time jogar. Vamos trazer o Thiago para mudar a maneira do time jogar. Trocaram o técnico, não deram as peças necessárias para se mudar a maneira de jogar e agora estão dando alguns passos atrás para deixar esse time competitivo o suficiente para não sofrer no Campeonato Brasileiro. Assim que eu vejo o cenário. Eu acho que são padrões que foram criados lá atrás. Eu vou te falar por quê, André. Por que jogar como o Corinthians? Jogar como o Corinthians é o quê?
é você ter raça, é se entregar, isso é vago pra caramba, né? Então, assim, o Grêmio tinha uma característica assim, vai jogar no Sul, o Pedrinho não tem característica de jogar no Sul, porque o Sul é o futebol aguerrido, forte, o Renato Gaúcho chegou 4 anos jogando totalmente diferente. A gente vai falar de Libertadores, a gente fala assim, não, Libertadores o bicho pega, é guerra. Então a gente já estimula o jogo que a gente não quer ver. A gente tem que começar a comunicar diferente. Eu não quero que o Corinthians... É lógico que você tem que identificar a característica do clube como modelo, por exemplo. Pedrinho, uma parte. O Corinthians de 2015 do Tite já era muito diferente de 17 do Carille. Times completamente diferentes. Eu acho que você tem que identificar um DNA no sentido, o Corinthians usa muito a base. Não, o Corinthians pega muito jogador do interior. E aí você botar uma ideia de jogo que caiba para você vencer os jogos. Eu não necessariamente tenho que jogar aguerrido, atrás, sofrendo, ganhar de 1-0. Eu posso implementar outro jogo. A Libertadores, ela não é... Me explique por que a Libertadores é guerra. Se, teoricamente, a gente está falando dos melhores times da América do Sul. Então, a gente está falando de Flamengo, de Vasco, quando foi campeão, de São Paulo, do Muricy, né? de Grêmio, de River Plate. São os melhores times, Boca Juniors. Por que é guerra? Por que a gente não fala, não, agora a gente vai entrar numa competição que dá vontade de ver? Porque a gente já estimula isso. O jogador já sai daqui, o Muricy sabe disso. O Rachão, como é que era? Aqui agora Rachão é Libertadores. Os caras davam voadora no Rachão. Já dava voadora no Rachão. Então a gente já estimula errado. O jeito que o Corinthians quer jogar é o melhor jeito que se tem para ganhar. E o melhor jeito que se tem para ganhar é você ter muito mais oportunidades que o seu adversário, inibindo as ações dele e melhorando as suas ações. E isso não tem associação com eu tenho que ser aguerrido. Todos os times são aguerridos. Agora, se tiver coordenação, você consegue muito mais transparecer isso para o torcedor, né?